Lucas 16, 19 a 31. Hoje nós vamos falar sobre os dois mendigos. Dois mendigos, pastor? O texto não fala de rico e de Lázaro, mas eu chamaria de os dois mendigos. Um mendigo nessa vida e outro na eternidade. Amém? Lucas 16, 19 a 31, como você nunca viu. Eu não vou chamar de parábola, porque há evidências que essa história é uma história real, não uma parábola. Em todas as outras demais parábolas, o Senhor Jesus, ele sempre fala, um certo homem, alguém, nunca menciona o nome das pessoas nas parábolas. Já reparou isso? Nessa história aqui, o Senhor Jesus menciona o nome do mendigo. Era Lázaro. Então, tudo indica que essa é uma história real, não é uma parábola. Agora alguém pode perguntar, como alguém presenciou o diálogo de alguém, de outra pessoa lá na eternidade? Não é interessante? Esse alguém que presenciou essa conversa do rico com Lázaro, com Abraão, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem acesso, mesmo aqui na terra, enquanto homem, ele tinha esse acesso aos locais onde o homem não tem acesso. E o Senhor Jesus presenciou essa conversa lá no Hades, que era o lugar que ficava o paraíso, antes de Jesus levar o paraíso até os céus. Ou seja, no mesmo lugar, interior da terra, ficava de um lado, de uma divisão, aqueles que morriam sem salvação, sofrendo sofrimentos eternos desde então, e do outro lado, aqueles que haviam partido com a decisão de entregar o seu coração ao Senhor, e ali já estava vivendo no gozo e na alegria dos céus. Até que, após a morte de Jesus Cristo, esse lugar, que era o paraíso, foi então levado até os céus. Lucas 16, 19 a 31 diz assim, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Oremos, pensa o Senhor, fala comigo, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Esteja ela entrando no meu coração e nada vem impedir a Tua palavra de cair como uma boa semente no meu coração, produzir os frutos para os quais ela está determinada. Aqueles que estão também assistindo esse culto através da internet ou que ainda vão assistir essa mensagem, possam também ter os seus corações tocados. E nessa noite, a Tua palavra, Senhor, venha produzir o efeito para qual ela foi enviada, Pai. Usa-me como simples canal, que eu não venha atrapalhar a Tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O inferno é real, queridos. O Senhor Jesus mencionou sobre o inferno mais de 40 vezes. Nas Escrituras, só para os irmãos terem uma ideia, a palavra amor aparece cerca de 308 vezes. A palavra ódio aparece 87 vezes. A palavra morte aparece 371 vezes. A palavra inferno, em toda a Escritura, aparece 54 vezes. Já a palavra céu aparece nas Escrituras 582 vezes. Então, se há um inferno, há também um céu. Pode ter certeza disso. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nós vivemos dias apreensivos, dias que muitas pessoas têm medo de sair às ruas, têm medo de uma bala perdida, até uma bala direcionada, porque existe esse perigo real. Mas o nosso medo, conforme diz o Senhor Jesus, não deve ser daqueles que matam o corpo e não têm poder sobre a alma, mas o nosso medo deve ser do Senhor Jesus, que tem poder tanto para matar o nosso corpo, como para levar a nossa alma para o inferno. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse texto, essas palavras que o Senhor Jesus Cristo nos disse, mostram que o inferno é uma opção nossa. Não é por fatalidade que nós vamos para lá. Não é não. Imagine só, se o Senhor Jesus Cristo escolhesse: olha, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse, como eu achei mais bonitinho, fui com a cara dele, vai para o céu, aquele já não fui com a cara, vai para o inferno. Não, o Senhor Jesus, pelos seus atributos, ele jamais faria isso. Os atributos do Senhor são de bondade, benignidade, misericórdia. Ele é um Deus amoroso, tanto é que por várias vezes na Bíblia a palavra amor é mencionada. Eu disse aí 308 vezes, e a palavra céu 582 vezes. Então, se Jesus fosse escolher as pessoas que iriam para o céu e para o inferno, eu tenho certeza que ele escolheria todos para ir para o céu. Mas o céu, queridos, é uma escolha que nós fazemos, e fazemos essa escolha enquanto aqui vivemos. Hebreus 9, 27 está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esse juízo de Deus é de acordo com as escolhas que nós fizemos enquanto aqui vivemos nessa terra. Agora, queridos, se o inferno é uma opção, é uma escolha que eu faço, como que eu me livro do inferno? O que fazer para não ir para o inferno? Primeira epístola que João escreveu, capítulo 1, versículos 5 a 10, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado,
Fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Quem aqui, essa semana, teve algum pensamento mau? Hoje? Nas útimas horas? Ninguém? Só eu? Todo mundo? Levante a mão então, se você teve pensamentos ruins nas últimas horas. Se não, eu vou ficar com uma santa inveja de você. Queridos, só isso já basta para irmos para o inferno. Só isso já basta. Às vezes nós não matamos, não praticamos adultério, não roubamos, mas nós cobiçamos, nós matamos em pensamento. Sabe aquele ódio que às vezes brota no nosso coração? E você fala, se eu pudesse pegar essa pessoa. Você imagina, né? Você está matando, às vezes você mata a pessoa no pensamento. E o Senhor Jesus Cristo diz que na atual dispensação, nesta nova lei que Ele nos trouxe, só o pensamento já nos torna réus do inferno. Na lei de Moisés, era condenado aquele que matasse, aquele que roubasse, aquele que adulterasse. Hoje, basta um simples pensamento. Só que a graça do Senhor é maior. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz exatamente para mostrar que nenhum de nós somos suficientes para salvarmos-nos a nós mesmos. E Ele deixou os seus mandamentos para nos mostrar que nós não temos condições de cumprir todos. Então a lei, na verdade, serviu de um aio, de um guia para nos levar a Cristo, porque vendo as exigências da lei e a nossa insuficiência, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que nos conduza ao céu. Nós precisamos de alguém que absolvesse os nossos pecados. E Ele, mais do que absolvesse os nossos pecados, Ele levou a nossa culpa. Ele foi morto em nosso lugar, porque a lei dizia claramente, a alma que pecar, essa deve morrer. Mas Ele morreu no nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Então naquela cruz, na verdade, era para estar eu e você. Mas Ele tomou o nosso lugar exatamente para que nós não precisássemos sofrer os horrores do inferno. Porque como nós vimos nesses textos, queridos, o inferno é real. E o recado então deixado através de Atos capítulo 3, 19 é: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, queridos, se andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja, se andarmos na direção da palavra, orientados pela palavra, fazendo aquilo que a palavra dEle nos manda fazer, temos comunhão com Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E voltando-se para Jesus, arrependendo-nos dos nossos pecados, vêm os tempos de paz, descanso e refrigério da parte de Deus, porque para isso Jesus foi designado, para sofrer no nosso lugar. Então, queridos, coloque isso na cabeça: inferno é real. Inferno existe. Inferno não somente é um estado, mas é um lugar. É um estado de sofrimento, é um estado de tormento, mas é um lugar também designado para o demônio e seus anjos, os anjos caídos. Então, na verdade, queridos, esse inferno, ele não foi construído, ele não foi feito para nós, ele foi feito para o diabo e seus anjos caídos. Mas todos aqueles que preferem ficar ao lado de Satanás, acabam indo para lá com ele, porque é impossível, queridos. Alguém até diz assim, na brincadeira: eu prefiro ir para o inferno, porque lá tem coisa quente, lá eu vou até fazer um churrasquinho, lá eu vou fazer farra com o demônio. Engano, queridos. Inferno é um lugar de tormento, tristeza e solidão. É como se a pessoa se visse numa masmorra, fechado, quente,
sem companhia de ninguém. Isso. E atormentado dia e noite. Eu pergunto, você já teve um pesadelo, daqueles que você acorda suando, coração batendo forte, acelerado, e você pensa assim, ainda bem que foi só um sonho, e se acorda aliviado? Pois é, o inferno vai ser como um pesadelo eterno. A pessoa morreu, adormeceu, mas ela continua tendo aquele pesadelo eterno. Já o céu, queridos, graças a Deus que a Bíblia nos fala do céu. E fala quantas vezes? 582 vezes a Bíblia nos menciona céu. Céu é real. Em Salmo 115, versículo 3, diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Então, queridos, não adianta, você não vai ver Deus lá no céu. Você não vai ver o trono de Deus. Porque a Bíblia menciona 3 céus. Não é 7 céus, conforme dizia, era o nome de uma revista antiga. São 3 céus. O primeiro céu é esse que nós vemos a olho nu. O segundo céu é aquele que nós vemos através de instrumentos tecnológicos. É os céus dos planetas, dos astros, das estrelas. Já o terceiro céu é um céu que ninguém pode ver. Nem se estiver dentro da mais potente aeronave ou de algum foguete supersônico, não vai conseguir chegar a esse terceiro céu, que é a habitação de Deus, onde Deus tem o seu trono. O apóstolo Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis que não são lícitas falar. Salmo 103, 19, diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então o céu seria esse lugar de absoluta perfeição, de absoluta paz, de absoluta tranquilidade. Um lugar onde nós teremos essa plena paz, esse estado de perfeição, essa glória e felicidade absoluta e por toda a eternidade. João 14, 1-6, o Senhor Jesus Cristo disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? João capítulo 14, queridos, é como se fossem as últimas palavras do Senhor Jesus de despedida para nós. E são palavras consoladoras. São palavras que nos transmitem assim uma tranquilidade, uma paz, uma certeza incrível. Queridos, quantos de vocês acreditam em Jesus, de coração? Se vocês acreditam em Jesus, vocês acreditam na palavra dele, verdade? Ele alguma vez mentiu na sua palavra? Não. Todas as coisas que ele falou que aconteceriam, e isso já faz quase 2000 anos atrás que ele falou, estão acontecendo hoje? Sim. A palavra dele é verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. Então preste atenção ali, ele disse assim: olha, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, bota aí para nós o versículo, Mateus, João 14, 1-6. João 14, 1-6. Se eu for e vos preparar lugar, o quê? Versículo 3, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Gente, foi o Senhor Jesus que falou, e Ele não mente. Nenhuma palavra das que Ele falou caiu, todas têm se cumprido. Então, aleluia! Glória a Deus! Ele voltará e nos levará. Acho que vocês não entenderam.
Ele voltará e nos levará. Ou você queria ficar aqui? Eu garanto que se eu falasse, você vai ficar aqui nessa terra, você vai prosperar, você vai ter muitos bens, muitas riquezas, você vai ter fama, honra. Aí estava todo mundo, oh, glória, aleluia! Mas porque eu falei que Ele voltará e nos levar, todo mundo ficou triste? Alguém queria ficar aqui? Alegria, queridos. Os bens dessa terra, os bens dessa vida não são nem para se comparar com a glória que nós vamos experimentar lá no futuro. Eu quero que você lembre aí, olha, a conversão é uma coisa interessante, né? Antes de nós nos convertermos, nós tínhamos bronca das coisas de Deus. Quem era assim? A gente achava tudo uma caretice, uma coisa sem sentido, uma coisa triste. Vixe, ser crente, meu, nem pensar, não, eu prefiro minhas farras, meus bailes, minhas curtição, fazer isso, fazer... Não é, era com você assim? Comigo era assim. Minha mãe me chamava para a igreja na adolescência e falava, meu, que isso? Sai fora, eu vou com os meus amigos, eu vou para as baladas, para os bailes, para a curtição, para a farra. Mas de repente, queridos, quando o Espírito, e é só o Espírito Santo que trabalha assim, não tem ninguém que pode convencer a pessoa. Quando o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, vai entrando, vai mostrando a verdade, vai fazendo ele sentir, e que ele sente essa paz, essa alegria verdadeira, esse novo sentido na vida, esse novo sentido de coisas, essa comunhão com Deus, com os irmãos. Gente, a gente fala, meu Deus, mas por que eu perdi tanto tempo? Por que eu não experimentei isso antes? Por que eu não vivi isso antes? Não foi assim com você? Então, queridos, essa alegria que a gente sente na vida cristã, já desde aqui, é só uma pequena amostra do que vai ser o céu. Você só está experimentando um pouquinho, porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vai ser muito mais do que essa alegria que nós já sentimos aqui na terra. Isso é só uma pontinha, queridos, só uma pontinha. Então, se o inferno é real, o céu também é real. E é para lá que o Senhor Jesus vai nos levar, e Ele nos prometeu, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, muitas vezes nós achamos que Jesus está demorando para voltar. A própria palavra dele diz que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, ele é paciente, ele não está querendo, ele está querendo salvar muito mais pessoas. Já pensou se ele tivesse voltado há 10 anos atrás? Muitos de vocês não estariam aqui. Há 20 anos atrás, muitos não estariam aqui. Já pensou se ele voltasse agora? E aquele seu familiar, parente, amigo que você gostaria de ver salvo? Não está. Então ele está sendo longânimo, paciente, não querendo que ninguém se perca. Agora, queridos, nesse texto, Jesus mostra que há um céu, há uma eternidade, e ao mesmo tempo ele mostra qual é o caminho para lá. Versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele próprio disse, eu sou o caminho. Vocês querem saber o caminho para esse céu maravilhoso? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venham por mim, sigam-me, façam aquilo que eu estou orientando vocês, vocês irão para esse lugar onde eu estou. Agora, queridos, em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8, é o penúltimo texto que nós vamos ler. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. É o penúltimo capítulo da Bíblia. Penúltimo capítulo do Apocalipse. Olha que coisa linda, queridos. João, já velhinho, na ilha chamada Pátimos, uma ilha rochosa, onde não havia nada de beleza,
Só pedras e os escravos quebrando pedras para que o imperador Domiciano pudesse construir lá os palácios, fazer as melhorias na cidade de Roma. Então os escravos ficavam quebrando pedra. E João, nesse duro trabalho, ele tem uma visão. E nessa visão, olha o que ele relata. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora versículo 4, queridos, olha. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Rei lamas flá, toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos, isso é muito forte, ó. Volta lá para nós. Isso é muito forte, ó. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pensou isso? Que privilégio. O próprio Senhor Jesus Cristo enxugando os nossos olhos, nossa lágrima. E ao mesmo tempo dizendo, mostrando o propósito do: olha filho, olha filha, sabe aquela lágrima que você chorou? Eu permiti, porque tinha aquele propósito. Sabe aquela luta que você vivenciou? Eu permiti, porque tinha aquele e outro propósito. Sabe? Ali nós vamos entender tudo, porque cada coisa aconteceu, e ele vai estar explicando. Aliás, ali não vai nem precisar explicar, os nossos olhos serão abertos, e nós vamos compreender tudo, e ele vai estar enxugando de nossos olhos toda lágrima. Olha, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabe essa dor que nós sentimos hoje? São tantas dores, né? Dores físicas e dores da alma, dores emocionais, dores psicológicas. Toda esta dor já não existirá mais. Vale a pena, queridos, vale a pena sofrer por um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, o Senhor não tem prazer na alma dele. E falta mais um pouco. Hebreus fala, não um pouquinho, mas um pouquinho de tempo, menos do que um pouquinho, só um pouquinho. E o que há de vir, virá, e não tardará. Olha, eu fico maravilhado com as últimas palavras da Bíblia. As últimas palavras do livro do Apocalipse. Olha o que diz lá, queridos. Olha só. Abra aí a última página da sua Bíblia. Apocalipse 22. A última página. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Versículos 20 e 21. As últimas palavras do Senhor Jesus. Se este aqui é um testamento. O que é um testamento? Uma declaração. E nesta declaração, o Senhor Jesus revela suas últimas palavras, o último desejo dele. Olha o que diz: aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, venho em breve. Sim, venho em breve. Sim,
venho em breve. Foi só alguns que entenderam. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Venho em breve. Mas pastor, fazem quase 2000 anos que este livro do Apocalipse foi escrito. Foi escrito no primeiro século, pastor. Fazem quase 2000 anos. Jesus disse que vinha em breve. Não esqueça, queridos, a palavra dele diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Para ele é como se ele tivesse dito há 2 dias atrás: venho em breve. Mas quanto tempo, pastor, a gente vai ter que esperar esse venho em breve do Senhor? Quanto tempo, pastor? Olha, queridos, sem correr em heresia, tá? Sem incorrer no perigo da previsão. Não está na Bíblia. Eu creio que esse mundo, pelo andar da carruagem, pelo jeito que vão as coisas, eu creio que a volta do Senhor Jesus não passa de 20 anos. Eu creio. Talvez eu não estarei aqui para ver. Talvez alguns não estarão aqui para ver. Mas quem viver, verá. Eu creio. Pelo andar da carruagem, pelas coisas que já se cumpriram. Só está faltando aparecer o filho da perdição, conforme o apóstolo Paulo nos diz na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, primeira parte. Quando aparecer esse filho da iniquidade, esse filho da perdição, que se opõe contra tudo que é de Deus, e quiser se assentar no trono de Deus para receber adoração, pode ter certeza, queridos, que o mundo não passará de 7 anos. Eu creio que ele já está no mundo. Não sei se ele é um bebê, não sei se se é uma criança hoje, se ele é um adolescente. Mas, como eu creio que as coisas não demorarão mais do que 20 anos, ele já está no mundo, mas ainda não se manifestou. Existem várias elucubrações e várias possibilidades, né? A teoria da conspiração. Uns falam, é o Kirchner, outros falam, é Elon Musk, outros falam, é esse, aquilo, mas eu creio que ele não se manifestou, ele vai se manifestar ainda, amém? E falta pouquinho, porque o Senhor Jesus Cristo diz, sim, eu venho em breve, amém? Vem, Senhor Jesus, vamos dizer amém? Amém. Vem, Senhor Jesus, amém? Amém. Vem, Senhor Jesus, amém? Vem, Senhor Jesus. Parece que vocês estão com muita vontade que ele venha. Fala com toda convicção. Amém? Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Venha, Senhor Jesus. A gente não suporta mais viver nesse mundo, não é verdade? São tantas calamidades, são tanta violência, são tanta tristeza, são tantas dores, mas ele virá e vem em breve. Queridos, vocês acreditam nessa palavra? De coração, vocês acreditam nas palavras do Senhor Jesus? De coração. Então ele disse, eu venho em breve, eu venho em breve, eu venho em breve. Queridos, essa palavra é tão sobrenatural, esse livro é tão sobrenatural, lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, descobriram Bíblias intactas, no meio de todo aquele aguaceiro, aquele lamaceiro, enquanto outros livros simplesmente desapareceram, desmancharam, sumiram, Bíblias estavam intactas. O que é isso? Senão para mostrar que esse livro é sobrenatural. Esse livro tem algo que não dá para explicar, mas é a palavra de Deus. É por isso que esse livro é tão atacado. Imagine, queridos, quanto tempo existem as Escrituras? Só as Escrituras do Novo Testamento já tem quase 2000 anos. E as do Antigo Testamento? Se somarmos tudo aí, são quase 3000 anos de Escrituras Sagradas. Como esse livro poderia resistir aos séculos? E mais, resistir a toda a perseguição? Quantas vezes, queridos,
quiseram queimar, acabar com esse livro. No século XVI, havia um homem, um filósofo renascentista chamado Voltaire. Ele era contra tudo que se chama Deus, tudo que se refere a Deus. Ele disse assim: olha, mais 10 anos, isso no século XVI, ele dizia, mais 10 anos, o cristianismo não existirá mais. A Bíblia será um livro esquecido. Sabia que nos próximos 10 anos quem morreu foi ele? E a casa que ele tinha na França, que era utilizada como uma imprensa, ele tinha uma máquina, uma impressora lá, que era a imprensa dele, que ele imprimia os seus boletins, os seus folhetos contra Deus, foi transformado numa impressora de Bíblias. A casa dele se tornou uma casa publicadora de Bíblias. Olha só, é assim que Deus faz. Ele ironiza com aqueles que debocham, com aqueles que se arrogam, com aqueles que se dizem ser e não são. Ele disse: daqui 10 anos o cristianismo não existirá mais, porque eu vou combater o cristianismo, Deus não mais será falado, a palavra dele terá sido esquecida, não mais existirá Bíblias. Em 10 anos ele morreu, e aconteceu tudo isso. A casa dele foi transformada numa casa publicadora da palavra de Deus. Vai mexer com Deus, vai mexer com Deus, vai querer se arrogar contra Deus. A Bíblia diz: não se engane, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isto colherá. Vai querer macetar Deus, né? Vai querer macetar o Apocalipse. Acaba sendo macetado, conforme vocês estão vendo. E ele diz mais: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha só, Deus tem tanto amor para conosco, Jesus tem tanto amor para conosco, que ele quer viver conosco para sempre. Por isso que ele prometeu: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós, para que onde eu estiver vocês estejam também comigo. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, versículo 5 de Apocalipse 21. Pode projetar, Mateus, por favor. Versículo 5 de Apocalipse 21. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Quem acredita que Deus está fazendo novas todas as coisas na tua vida? Novidade é o que Ele tem para a tua vida. Ele está fazendo novas todas as coisas na sua vida. Aleluia! Ele está fazendo novas todas as coisas. Escreva: essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Quantos vencedores nós temos aqui? Sabe o que é ser um vencedor? Vencedor, a palavra já diz, é aquele que vence a dor. Vença essa dor, vença, que você herdará todas essas coisas que aqui está. Vencedor é aquele que suporta a dor do processo, para que possa então experimentar o propósito de Deus. Vencedor é aquele que vence a dor do processo, porque é só vencendo a dor do processo que nós teremos o propósito realizado na nossa vida. E ele disse mais: está feito.
está feito. Não tem mais como. Não tem mais. Está feito. Está feito. Aí o versículo 8, queridos, é uma advertência. Como no início nós falamos do inferno, eu disse que o inferno é real, assim como o céu é, por isso que eu tracei esse paralelo, o céu e o inferno, porque o céu é uma escolha nossa, assim como o inferno também. Agora, atente para o versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Segunda morte? Sim. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Pegou? Quem nasce uma vez, morre duas. Experimenta a morte, que é a separação do corpo, da alma e do espírito. E experimenta também a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. A palavra morte quer dizer separação. Então, por isso que existem duas mortes, a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte, vamos experimentar tranquilos, se Jesus não voltar antes. Porque quando o corpo separa-se da alma e do espírito, mas depois se junta de novo, quando o corpo estiver transformado. Essa é a primeira morte. A segunda morte que nós não vamos experimentar, é a separação eterna de Deus. Essa nós não iremos experimentar. Por quê? Porque nós nascemos duas vezes. Nós nascemos uma vez do útero de nossa mãe, e a segunda vez nascemos da água e do espírito, através da conversão. A conversão é como se fosse o novo nascimento. Então nós nascemos duas vezes, por isso só vamos morrer uma. Essa morte natural. A segunda morte, que é a separação eterna de Deus, nós não vamos experimentar. Agora, queridos, quem não nasceu duas vezes, prepare-se, porque dura coisa é experimentar a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. É o lago de fogo, pior ainda do que o inferno, porque esse lago de fogo é o local onde o inferno será lançado. Esse inferno, que nós dizemos é eterno, não, ele tem um destino, ele tem um fim. O fim do inferno é no lago de fogo, só que esse lago de fogo não tem fim. A pessoa vai sofrer o tormento por toda a eternidade. Então, aqueles que ensinam o aniquilamento da alma, o término da vida após a morte, estão ensinando errado, heresia. A vida, a alma é eterna, e ela experimentará ou o gozo eterno ou o sofrimento eterno. Esse sofrimento eterno será no lago de fogo, onde será lançado o inferno. Captaram? Entenderam? Não existe aniquilamento da alma. Cuidado, queridos. Existe uma seita por aí, eu vou falar o nome porque eu tenho obrigação de alertar. Essa seita chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cuidado. Eles batem na porta da sua casa e falam: olha, estamos oferecendo uns livrozinhos de comida natural, receitas que você pode fazer com coisas naturais, legumes, verdura, fruta, para você ter uma vida saudável. E eles têm uma conversa tudo bonitinha, tudo legalzinha, tá? Eles têm até uns teólogos bem renomados, cheios de vídeos na internet, entendidos. Só que eles pregam uma doutrina que é perigosíssima, é o aniquilamento da alma. Segundo a doutrina dos adventistas do sétimo dia, morreu, acabou a alma. O sofrimento acaba ali. Não vai ser por toda a eternidade. Isso é um perigo. É um perigo. Porque aí, queridos, é muito fácil. É muito fácil, né? Se eu não tiver amor por Jesus,
Se eu estiver na igreja ou nos caminhos do Senhor só com medo de ir para o inferno, para mim é beleza, tira o inferno de letra. Porque morreu, destruiu o corpo, destruiu a alma, acabou? Beleza, não é verdade? Se não tem sofrimento eterno, morreu, acabou tudo. Infelizmente, queridos, isso é um reforço para as pessoas que pensam em praticar a interrupção da vida. Olha o perigo da doutrina dos adventistas do sétimo dia. Se eles ensinam o aniquilamento da alma, aumenta a possibilidade, aumenta essa coisa de interrupção da vida. Porque a pessoa que se suicida, ela não tem, segundo essa doutrina, ela não tem nada a perder. Já que morreu, acabou tudo? Mas não. O aniquilamento da alma é uma heresia perigosa. Morte do corpo não significa morte da alma. A alma continua vivendo eternamente, ou no paraíso eterno, ou no sofrimento eterno. E a interrupção da vida, o suicídio, é uma forma de homicídio, é uma forma de assassinato contra a própria vida. Então, se alguém estava pensando nisso, tira isso da sua cabeça, porque não é o fim, não será o fim do sofrimento, será sim o início do sofrimento eterno. Termina o sofrimento dessa vida, mas vem o sofrimento eterno, e numa proporção imensamente incomparável maior. Eu nem sei porque eu estou falando isso, eu não estava no meu roteiro falar sobre isso, mas talvez alguém que está assistindo ou vai assistir, estava precisando dessa palavra. E agora também essas mensagens estão indo também para a rádio online, que alcança 5 continentes, então com certeza servirá para alguém essa palavra. O suicídio não é o fim do sofrimento. É o fim do sofrimento nessa vida, para iniciar-se um sofrimento eterno. E a Bíblia diz que isso é um pecado, é um assassinato, é um homicídio, e só Deus pode tirar a nossa vida, ou a vida de quem Ele quiser. Ninguém pode tirar a vida do outro, nem a própria vida, porque é um pecado, e um pecado que leva à condenação eterna. Então, não vale a pena, queridos, não vale a pena. E a Bíblia é muito clara e enfática: mas aos covardes, os incrédulos. Que são os covardes? Em outra tradução diz os tímidos. Ah, pastor, só porque eu sou meio tímido, eu vou para o inferno? Não, não é essa timidez. É a timidez de não querer entregar a vida a Jesus, de ter medo que os seus amigos familiares vão dizer. Sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Fala, que está numa roda de amigos, alguém pergunta: você é crente? Não, eu vou de vez em quando na igreja, mas não sou crente não. Esses são os tímidos, os que têm vergonha de se declarar cristãos. Então, quanto aos tímidos ou covardes, os incrédulos, os que não querem acreditar em Deus, os depravados, não precisa explicar o que é depravado, depravação você já sabe o que é. Assassinos, aqui se inclui os suicidas, assassinos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. Pastor, o que são imoralidades sexuais? Precisa explicar? Todo ato sexual cometido fora do casamento é uma imoralidade sexual. Imoralidade sexual, tudo que é imoral na área sexual. Os que praticam feitiçaria, agora, com essa coisa aí de censura, eu quero dizer, olha, não sou eu que estou dizendo que os feiticeiros vão para o inferno, é a Bíblia, e a Constituição me garante, no artigo 5, que eu sou livre de qualquer julgamento, se eu estiver pregando aquilo que é minha fé. Então estou pregando a minha fé, de acordo com a minha crença, e por enquanto,
o Brasil é um país que ainda tem liberdade de crença e de opinião. Então, a Bíblia, que é o livro que eu creio, está dizendo que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E não só os feiticeiros, os idólatras. Quem são os idólatras, pastor? Idólatra vai muito além do que adorar uma imagem de escultura, uma figura, não. Hoje em dia tem gente que idolatra tudo, idolatra o próprio corpo, idolatra o cônjuge, idolatra os filhos, idolatra seu carro, sua casa, tudo que é idolatria, tudo que vem se interpor entre Deus e você é uma idolatria. Tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, que você coloca antes de Deus, é uma idolatria. Então, cuidado. Os idólatras e agora os mentirosos. Se você gosta de uma mentirinha, cuidado, que o pai da mentira é o diabo. E aqueles que falam mentira são filhos dele. Irão para o inferno com ele. Então, cuidado, queridos. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, queridos, você acredita nessa palavra, né? Acredita. Não só quando é uma promessa de bênção, mas quando também é um juízo. Então, aqui está dizendo que todas essas classes de pessoas vão para o inferno, vão para o lago de fogo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. O fato de você pertencer à plenitude de Cristo não quer dizer que você vai ser salvo. Se você é de uma outra denominação, pode ser Assembleia Universal, Mundial, pode ser Batista, Presbiteriano, o que for, não te garante a salvação. O que garante a sua salvação é você andar na luz, é você crer em Jesus, acreditar nele, entregar a sua vida a ele, viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é o que vai garantir a sua salvação. Passou disso, queridos? É inferno. E para terminar, agora eu termino. Romanos 10, 9 e 10. Eu mostrei como não ir para o inferno. Agora eu quero mostrar como ir para o céu. Simples. Romanos 10, 9 e 10. É isso aí, olha. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Só isso, pastor. E a partir daí o Espírito Santo vai estar vivendo no seu coração e você vai seguir a sua caminhada, a sua trajetória, vivendo de acordo com a palavra dele. Simples assim. Se você viver de acordo com a palavra dele, não tem erro. Você vai fazer tudo aquilo que você deve fazer para que a sua trajetória termine realmente no céu. Simples, simples. E olha, isso aí, muito mais nos tempos primitivos, no tempo da igreja primitiva, tinha um significado mais forte, porque naqueles dias, todo aquele que se declarava cristão, que declarava publicamente sua fé em Jesus, estava botando a sua cabeça a prêmio, estava correndo o risco de ser morto. Porque César, o imperador romano, nos dias da igreja primitiva, ele se dizia o Senhor. E ele declarava que não existia nenhum outro Senhor além dele. Então qualquer um que declarasse publicamente, Jesus é o Senhor, imediatamente poderia ser morto. Mas a pessoa, por amor a Jesus, por querer a salvação, não tinha esse medo. Hoje em dia está tranquilo, né? Podemos dizer Jesus é o Senhor nas ruas, em todos os lugares, podemos dizer Jesus é o Senhor na internet, podemos dizer Jesus é o Senhor através dos meios de comunicação. Por enquanto, aqui no nosso Brasil não existe essa perseguição. Em alguns outros países existe essa perseguição. A pessoa que fizer essa declaração corre o risco de ser morta. Então, o sujeito, quando tem essa coragem de dizer Jesus é o Senhor, e Senhor quer dizer dono, Jesus é meu dono, não há dúvida que ele está realmente salvo, com a vida entregue a Jesus. Porque para declarar isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem.
principalmente nos dias primitivos. Mas hoje, essa regra continua sendo válida, porque infelizmente muitas pessoas têm essa timidez, essa vergonha. Eu não vou dizer que eu sou cristão, não vou declarar minha fé em Jesus, porque eu tenho amigos, tenho família, parentes que vão zombar de mim. Dane-se, você está salvo, isso é o que importa. Dane-se, porque você vai para o céu, isso é o que importa. Então eu gostaria de perguntar nessa noite, alguém aqui que nunca fez essa declaração publicamente, dizendo que Jesus é o seu Senhor, o seu dono, e que você está entregando a sua vida a Ele, para ir morar no céu com Ele, para se ver livre do inferno, não somente para se ver livre do inferno, mas porque você ama a Jesus, e acredita no sacrifício que Ele fez por você, e você é grato a Ele. Alguém que gostaria nessa noite de entregar a sua vida a Jesus? Simplesmente, amém. Tem mais alguém?